Olá, pessoal, bem-vindos mais uma vez aqui ao Pausa Saudável, aquele encontro semanal que a gente para a vida corrida lá de fora para falar de saúde. Meu nome vocês já conhecem, o Pausa Saudável vocês já conhecem também, só que a gente está dando uma diversificada hoje. Hoje nós trouxemos uma bióloga, uma pessoa muito especial na minha vida, uma amiga. Ela veio lá de Florianópolis, gente. Não foi só para vir pro Pausa Saudável, não. Mas teve a honra, né, de aceitar o meu convite. Eu tive a honra de que ela aceitasse o meu convite. E ela tá aqui hoje para falar lindamente. Imagina, eu que agradeço o convite. Para mim também é uma honra estar aqui no Pausa Saudável. E estamos aí para agregar e para adicionar aí para as mulheres empreendedoras. E a Larissa, ela é uma baita empreendedora. A história de vida dela é de muita superação, né? A gente sabe que nós mulheres não temos uma vida muito fácil nesse mundo corporativo, né? Que a maioria são homens, né? Eu digo porque eu sempre trabalhei com muitos homens. E a gente erra também. Claro. Com a maturidade, a gente entende que a gente não precisa gritar, não precisa falar alto, se posicionar não tem nada a ver com ser mal educado, nem nada disso. Mas é isso que eu queria que você contasse aqui para nós, né? E, antes de qualquer coisa, quem é a Larissa? Bom, eu sou bióloga, sou mãe de 2 meninos. Estamos igual, porque eu também tenho 2. Pequenos ainda, tenho um de 12 e um de 5. Sou mestre em engenharia ambiental. Posso dizer que eu sou uma empreendedora, assim, de seguir exemplos da minha avó. O exemplo de empreendedorismo, eu vivi, eu segui. É o primeiro exemplo de empreendedorismo, primeira pessoa, assim, que eu vi fazendo isso, né, foi a minha avó. Eu fui criada pela minha avó, minha mãe trabalhava o dia inteiro, estudava à noite, e a minha avó vendia Avon. Então, eu ia com ela nas casas das amigas, do bairro, percorrendo o bairro inteiro. Ela vendia muito, tinha muitas clientes, e eu ia junto com ela e ficava lá ajudando a preencher o caderninho lá com os pedidos, entregar os pedidos, enfim. Então, esse foi o meu primeiro modelo de empreendedorismo, né, que eu vivenciei, assim, eu tinha o quê? Eu acho que uns 5, 6 anos de idade. Tamanho do Igor. Tamanho do Igor, tamanho do meu filho menor. E depois eu fui seguindo. A minha mãe, pode-se dizer que ela é uma empreendedora, ela é uma mulher que lutou muito, assim. Nós viemos de uma família que nós não tínhamos, nós éramos humildes, nós não tínhamos, a renda era baixa da família, e ela lutou muito para conquistar o lugar profissional que ela conquistou, que ela tem hoje. E em seguida disso, posso dizer que quando eu estava na faculdade, eu comecei a querer vender algumas coisas, né, para arrecadar dinheiro, para fazer uma festinha. Aí eu participei da equipe lá como é que chama? Tipo Grêmio? Não, que faz a comissão de formatura, da né? Formatura, exatamente. Então, nós vendíamos várias coisas para arrecadar recurso. Aí eu me lembro que eu vendia biquíni, porque eu queria fazer uma viagem, tal. Aí busquei um fornecedor de biquíni, aí levava os biquínis para a universidade, e era aquela mulherada toda. Então, assim, eu fui indo aos pouquinhos, né? Sempre com essa pegada, assim, do empreendedorismo, da venda, das conexões, do networking. Eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa. Então, acho que isso facilitou. Sim. E eu sempre, desde criança, é um perfil meu. Então, acho que isso facilitou muito, né? Eu era muito conhecida dentro da universidade aí hoje sou dentro do meu ecossistema onde eu vivo, né? Então, eu acho que isso facilita, assim. E o empreendedorismo, ele nada mais é do que você perceber a necessidade das pessoas, né, do seu público-alvo, de quem você quer atender, né, e ter essa interação, né, entender, reconhecer, se conectar com as pessoas, né, e vai lá e oferece o que a pessoa está precisando, né. Eu acho que é nessa pegada. E quando você saiu da biologia, não saiu, né, na verdade você
continua bióloga, só que você desbravou alguns mercados. Hoje você trabalha basicamente ali naquele emprego que você até me contou que voltou, que já tinha trabalhado, aí voltou e tudo. Mas você tem uma empresa. Sim, Tem uma empresa de sustentabilidade, né, de resíduo e tudo mais. Eu queria que você... Como é que você chegou nesse momento, assim? Ok. Bom, eu terminei a biologia, eu fiz a biologia aqui na PUC, em Porto Alegre. E aí fui fazer um mestrado na engenharia ambiental na Federal de Santa Catarina. Foi assim que você foi lá para... Foi assim que eu fui lá. Terminei, era o que eu queria fazer. Eu já tinha mapeado, né, o que eu queria fazer. Porque durante a graduação eu trabalhei muitos anos no Hospital de Clínicas da PUC na área de oncologia pediátrica, com pesquisas oncológicas, né? E aí chegou um momento do final da graduação, eu pensei assim, será que eu vou querer um laboratório fechado ou um laboratório a céu aberto? Porque além disso eu mergulho, sou mergulhadora há muitos anos, meu primeiro curso foi em 1996, revelando a idade. Não, gente, eu não sabia que ela mergulhava. Sou mergulhadora, já trabalhei com mergulho também. Trabalhei legal. numa operadora de mergulho já também. E então eu pensei assim, será que eu vou querer um laboratório a céu aberto ou vou passar minha vida inteira num laboratório fechado, né? E aí eu escolhi, não, eu vou para um laboratório, vou para o meio, vou para a área ambiental. E aí foi que eu escolhi engenharia ambiental na Federal de Santa Catarina. A intenção inicial era trabalhar na área de oceano, né, de mar. Mas aí tinha um projeto lá, uma oportunidade para entrar dentro de um projeto e trabalhar com wetlands, que é tratamento de efluentes com filtros biológicos, plantas aquáticas. Então eu fui por essa área. Finalizei o meu mestrado e aí fui chamada para trabalhar, isso foi em 2005, fui chamada para trabalhar na Fundação de Amparo à Pesquisa Científica de Santa Catarina, a FAPESC, né? E aí, paralelo a isso, eu fundei a minha empresa, eu abri a minha empresa, porque a minha ideia era assim, eu quero sair do mestrado para ter um mercado de trabalho, eu não quero fazer um mestrado, uma dissertação para que ela fique lá na prateleira da biblioteca. Sim. Eu quero que ela tenha uma aplicabilidade. Então, foi isso que eu fiz. Eu falei, não, aí falei com a minha orientadora, na época lá, orientadora, co-orientadora, e nós vamos trabalhar com wetlands, com um sistema de tratamento de efluentes. Na época, eu usei dejeto de suíno, que é super contaminante, é um problema ambiental bem grave no estado. Mas esse modelo, esse tratamento, esse sistema de tratamento, ele pode ser aplicado a efluente doméstico, né, que é super eficiente. E é um sistema totalmente natural, digamos assim, é um filtro biológico com plantas aquáticas, um sistema totalmente controlado, né, impermeável, enfim. E foi o que aconteceu. Aí abri minha empresa e eu fiquei FAPESC e a empresa andando paralelo. Até recebi assim uma proposta para emendar um doutorado, mas como eu queria ir para o mercado de trabalho e tal, acabei não indo. Aí fiz um MBA em gestão empresarial na Getúlio Vargas e fui tocando a vida nesse sentido. Aí casei, aí entrei depois para um doutorado, fiz 2 anos de doutorado na Federal também, mas aí por questões de trabalho, de conciliar tudo, e gravidez também, engravidei. Aí acabei não terminando o doutorado, fiz 2 anos só e não terminei. E aí o que aconteceu? Depois da pandemia, a pandemia foi Sim, é para todos nós. Uma virada de chave para todo mundo, né? Então aí eu tive meu segundo filho e aí saí da FAPESC, né? Saí da FAPESC, eu estava com a empresa bem stand-by, assim, e aí eu falei, segurei um pouco em casa, né, pro pequeno crescer um pouquinho, sair aquela coisa da pandemia e tal, mas foi uma decisão minha, assim, porque eu estava num cargo de gerência e eles queriam que eu fosse presencial, mas eu estava com um bebê, que ele tinha nascido, não prematuro, mas ele era muito pequenininho, meu segundo filho nasceu com 2,1 kg, e a minha mãe tem algumas questões de saúde, e aí eles queriam que eu fosse trabalhar presencial. Eu disse, não vou. Não vou colocar minha família em risco, né? Sim. Aí eles disseram assim, não, então não pode ficar nesse cargo. Eu falei, tudo bem. Aí me tiraram. Aí eu saí da FAPESC e aí decidi, não, então eu vou me dedicar a um aprimoramento profissional, né? Aí foi onde eu mudei o foco da minha empresa. Aí, ao invés de efluentes,
né, resíduos líquidos, né? Eu fui para a parte de resíduos sólidos e aí foquei um pouquinho mais também na área de consultoria ambiental. Fiz cursos, foi muito legal, fiz um networking muito bom. E a pandemia foi também uma oportunidade, né, para essa virada de chave, para quem queria fazer uma transição de carreira. Então, conheci muita gente nessa fase de transição de carreira, fiz algumas mentorias, enfim, e aí virei a chave. E aí comecei, então, a trabalhar com resíduo sólido, gestão de resíduos sólidos, né? Aí a questão do programa Lixo Zero, em Florianópolis, que é muito forte, aí entrei para a equipe lá do pessoal do Lixo Zero. Enfim, foi um aprimoramento muito legal, foi um up, assim, na carreira, né? Às vezes a gente precisa dar uma sacudida, né? Sentir uma sacudida, assim, para... Não, peraí, alguma coisa está errada, não está legal, vamos mudar o percurso. E aí, graças a Deus, na época eu tive muito apoio da minha família, né, para fazer essa virada toda. E o que aconteceu depois foi que eu estava com a empresa engrenando e me chamaram novamente para trabalhar na FAPESC para assumir um outro cargo, um cargo de gerência de ciência e pesquisa. Isso foi em 2020, nós estamos em 25, foi 2023. 2023. Eu lembro que quando eu te conheci, você estava só como empresária. Uhum. Tinha saído, o Igor era bebezinho, de colo, nem andava ainda. Isso mesmo. Bem ali no eu auge. acho que foi 2021 isso? Sim, 2020 para 2021. Que foi no Réveillon ali, por ali. E eu lembro que a gente fez um belo de um trabalho na Aqualive com as franquias, para o pessoal fazer economia voltada para a sustentabilidade. É óbvio que a intenção do coração é a sustentabilidade, mas a gente casa essa coisa para ficar mais barato para o lojista tomar algumas atitudes, né? E aí foi quando tu entrou para fazer o trabalho e deu mentoria para todo mundo, palestrou 2 vezes em convenção da Aqualive. O teu trabalho, assim, Larissa, eu tenho uma grande admiração porque eu fiz curso de ISO 14001. E a gente vê essas questões, né? E faz a gente pensar de como está o meio ambiente. Qual é o impacto das nossas atitudes no meio ambiente. E olha que legal, né? Tu faz só isso, assim, você se concentra em cuidar do meio ambiente. Isso é um legado? Isso é um legado para a posteridade, né? Os seus filhos ainda são pequenos, mas em um momento eles vão ter a compreensão de tudo que você construiu. Entendeu? O propósito da minha empresa, que é a EcoSane Projetos Ambientais, é justamente levar um pouco de sustentabilidade para a rotina das pessoas. Exatamente. Às vezes a gente fala assim, o que é sustentabilidade? Sustentabilidade abrange tanta coisa e a gente pode falar em sustentabilidade ambiental, sustentabilidade econômica, né? Tem vários tipos de sustentabilidade aí que a gente fala. Eu sou bióloga, mestre em engenharia ambiental, eu trabalho com sustentabilidade ambiental, né? Então, tem várias formas da gente levar a sustentabilidade para a rotina das pessoas, né? Eu acho que a principal delas, que é um paradigma, é trabalhar com resíduo produzido pelas pessoas, o lixo. Sim. A gente gera lixo. Que tipo de lixo que a gente gera? Será que todo resíduo que a gente gera é lixo? O que é lixo? Né? Isso é um viés, isso é um caminho, né? A gente trabalhou na Aqualive muito a questão da produção dos materiais, né? Dos produtos da Aqualive. Então, eu tenho sustentabilidade na minha garrafinha lá de água, eu tenho sustentabilidade no meu filtro, né? O quanto que eu economizo de água se eu deixo de comprar galões ou garrafas de água, né, e tenho um filtro em casa. O quanto sustentável eu estou sendo? Qual é a minha pegada ecológica? Então, tem muitos conceitos aí por trás que são muito legais da gente trabalhar, né? E com números, as pessoas conseguem materializar esse conceito da sustentabilidade, que às vezes a gente fala e é tão abstrato, né? Então, assim, claro que quantos galões de água a minha família consome mensalmente na minha casa, né? Eu consumo, sei lá, 3, 4 galões de água. Imagina a quantidade de resíduos que eu vou reduzir se eu comprar um filtro.
Exato. né? Não, e aponta lá, né? Esses dias eu estava vendo, acho que no Discovery, um documentário falando que dentro do Oceano Atlântico tem, eu não sei se é um continente ou um país, mas assim, uma quantidade enorme, porque as correntes foram levando o plástico para o mesmo lugar. Então imagina, né? Aqueles peixes ali embaixo não conseguem, acho que nem ver a luz do sol, porque é uma área enorme já de plástico acumulado, né? E foi concentrado numa região só, não é isso? Isso, tem redemoinhos, né? As correntes marítimas vão levando esses materiais para e aí acabam se acumulando em um determinado local, né? Lugar onde tem esse redemoinho das correntes. E assim, a quantidade de plástico nos oceanos é absurda. Dizem que em 2030, antes era 2050, parece que agora tá antecipando isso. Vai ter mais plástico no oceano do que peixe. Imagina que loucura. Então, assim, é uma ação que a gente precisa ter, assim, para ontem, né? E se cada pessoa olhar para o resíduo que produz e direcioná-lo da maneira adequada, nossa, a gente vai evitar o lançamento desses resíduos no meio ambiente, no oceano, evitar que ele vá para aterro sanitário, porque, assim, o resíduo, vamos pensar num plástico, né? Um plástico, vamos pensar em garrafinha de PET, garrafa PET em geral, de água, refrigerante, embalagens em geral de material de limpeza, qualquer tipo de embalagem, tá? Se eu tenho um material que é limpo, essas embalagens normalmente são limpas, né? A gente, para embalar ali o produto, tu usa todo o produto, depois a embalagem fica limpa, né? Embalagem de leite, enfim, tem milhares, né? No mercado aí a gente tem muito. Se eu direciono esses materiais para um local adequado, ou seja, eu faço a reciclagem desses materiais. Esses materiais, eles não são lixos, eles são resíduos que valem dinheiro. Tem muitas pessoas que trabalham com isso, que sustentam as suas famílias com este material. Né? Então, é um trabalho ambiental muito, mas é um trabalho social, riquíssimo, muito legal. Né? Eu trabalho em Florianópolis com parcerias com cooperativas de coletores de materiais recicláveis. Então, a gente trabalha muito com eventos, né? Vamos nos eventos e a gente faz toda a gestão dos resíduos nos eventos. Trabalhamos com empresas também, mas a gente faz toda a gestão de resíduos. Desde a capacitação dos colaboradores do evento, vou usar como exemplo um evento, mas pode ser uma empresa também. Os colaboradores, então, tem o antes do evento, durante o evento e depois do evento. Né? Então, a gente faz toda a capacitação desse pessoal, como é que eles precisam dispor esse resíduo, de que forma, daí a gente faz todos os coletores lá, identificados com cores, com a listagem dos materiais, todos que podem ser depositados naquele coletor. E aí o pessoal que trabalha no evento também já está orientado de como tem que proceder, né? E o pós-evento, a gente faz todo o levantamento do resíduo produzido, né? E faz um relatório do quanto de emissão de gases de efeito estufa, quanto emissão de gases poluentes que aquele resíduo, sendo direcionado de uma forma adequada, deixou de emitir na atmosfera. Então, assim, aí vai para a cooperativa, o pessoal da cooperativa vende, esse material é sustento para muitas famílias, né? E isso entra numa outra cadeia econômica, uma outra cadeia industrial. Ou seja, o que eu tenho aí? Eu tenho economia circular. Eu tenho a produção, o consumo, a disposição adequada e a reintrodução desse material em uma outra cadeia produtiva. Ele não vai para o meio ambiente, ele não vai para o oceano, ele não vai para aterro sanitário, não, ele vai ser orientado, ele vai ser disposto num caminho adequado. Hoje existem empresas que fazem esse trabalho de forma mais industrial. E se eu sou Fabiola na minha casa e tudo, a quem eu posso procurar para poder fazer do jeito certo? Eu estou falando isso porque aqui em Porto Alegre tem a separação do lixo. Então, segunda e quarta, lixo seco. Terça, quinta e sábado, lixo orgânico. Acho isso sensacional. Mas eu sou nordestina, sou de Natal e lá não tem isso. E aí, nesses lugares que não tem, como é que a pessoa consegue fazer o que gostaria de fazer? Porque eu sei que no coração de muita gente,
Ai, agora eu tô escutando a Larissa aqui no Pausa Saudável, eu queria fazer diferença. E aí? Ainda assim, nos locais onde tem a coleta seletiva, a gente percebe que, que falta muito a orientação, o conhecimento. Porque o que acontece? As pessoas acabam misturando os resíduos. Então, se eu tenho um resto de alimento, um resto de comida, se eu misturo lá com um resíduo que eu posso reaproveitar, eu inutilizo aquele resíduo. E aí acaba indo tudo para o aterro sanitário, para uma disposição errada, né? Então, isso a gente vê muito, mesmo com orientação nos eventos, nas empresas, a gente ainda vê muito. Quando nós fizemos lá a triagem, porque a gente põe a mão na massa mesmo, eu gosto de ver, né, o que está acontecendo, como é que é o resultado da capacitação que a gente fez, né? Então, assim, as pessoas... Não adianta, elas misturam, né? Então, assim, isso é um problema, e nos locais onde tem um pouco de cultura disso, cidades onde tem coleta seletiva. Imagina locais onde não tem coleta seletiva, né? Uhum. Então, assim, mas basta a pessoa buscar o conhecimento, né? Porque cooperativas de coletores de materiais recicláveis tem no Brasil inteiro. Tem no Brasil, assim, as cidadezinhas mais lá, né, remotas. Tem um pessoal que coleta lixo, que coleta resíduo, né? Então, assim, essa orientação para que procure essas cooperativas e procure dispensar esse resíduo num local adequado, que ele realmente possa ser. Tem muitas indústrias, hoje tem... supermercados que recebem, né, esses materiais. Assim, a cultura no Brasil ainda é pequena. Tem países aí de primeiro mundo que as pessoas levam as suas embalagens para reabastecer nas maquininhas de sabão de lavar roupa, de detergente, de cozinha, enfim, uma série de produtos aí, as pessoas levam a sua embalagem para reabastecer. Então, assim, gera 0 resíduo. E assim, você hoje no supermercado, você já tem algumas coisas que tem refil, né? Uhum. Então, é só fazer essa escolha, tá? Apesar de que, às vezes, tem gente que compra a embalagem inteira, mesmo com a diferença de preço. Sei lá, por uma questão de facilidade, né? Compra frutas cortadas numa embalagem, ao invés de ter o trabalho de cortar, né? Eu, como nutricionista, sempre falo, tenta descascar mais do que desembalar, entendeu? Isso. É mais saudável, é mais sustentável, fora que você preserva os nutrientes daquele alimento. Quando você deixa cortadinho dentro de uma embalagem, esquece, não tem mais vitaminas e minerais. Pelo menos na quantidade inicial, né? Porque vai se perdendo isso com o tempo. Então, realmente, o nível de consciência... Ele vai meio que na contramão do que a indústria tem feito. E eu digo isso porque, né, eu sou 40 a mais, nós somos 40 a mais, e houve uma época em que a gente comprava Coca-Cola, cerveja, tudo de vidro. Engradado, né? E levava pro supermercado, e era tipo, normal, entendeu? Eu lembro que meu pai trazia as grades, vamos pro supermercado, vamos. Aí já vinha, colocava entende? Então, por que a gente parou de fazer isso? Porque o plástico surgiu, facilitou. Tá, mas tá aí, ó, na cara da gente que não é bom. O que a gente vai fazer a respeito, né? Mas, Lara, eu queria que você contasse assim, ó. A gente falou lindamente sobre toda a sustentabilidade, mas o podcast hoje é para falar do empreendedorismo. Hoje, o mundo, né, corporativo tem grandes mulheres, e eu te vejo como uma grande mulher. Só que a gente sabe os desafios que são, né? Quando a gente tranca a porta de casa e vai pro nosso quarto sozinha, dá vontade de chorar sim, entendeu? Porque é pesado, né? O homem, ele almoça, a comidinha tá na mesa, né? Ele não precisa fazer faxina no final de semana, ele não precisa ficar de madrugada com uma criança doente no colo. E aí? E você tem 2 filhos. Eu também vivi isso. Perdão. Você tem 2 filhos, eu também vivi isso. Então, conta pra gente, assim, esses desafios, conciliar a maternidade com a carreira. Tem hora que a gente pensa, não tô tão junto do... Eu sinto culpa. Total. Eu sinto culpa. Meus filhos, eu deixava a marmita tudo pronto, uniforme passado, tudo certo. Mas só o fato de eu não estar em casa e ir trabalhar e saber que eles iam almoçar sozinhos, nossa senhora, de noite eu queria compensar em beijo, em abraço, em filme, vamos ver coisas juntos. Porque eu tinha passado o dia fora, entendeu? E aí, como é que você vivenciou tudo isso e compartilha a experiência, né? As mulheres,
modernas, digamos assim, né, que acumularam uma série de tarefas, né, porque as nossas tarefas de casa, de dona de casa, a gente não continua tendo, né? Exato. A gente não passou para outra pessoa, né? Claro que tem homens modernos maravilhosos que ajudam, que estão ali do ladinho da mulher, né? Esses homens são de ouro. Raros. Raros, mas eu acho que estamos aí mudando, né? Uma questão social. Sim. Consciência social. Mas, enfim, a mulher hoje, ela tem muitas atribuições e precisa equilibrar muitos pratos, né? Então, assim, às vezes a gente não consegue fazer tudo. Não consegue fazer tudo. E isso é muito natural, nós não somos heroínas. E, claro, muitas vezes meia-noite, 11 horas da noite, eu fecho meu quarto lá e me dá vontade de chorar. Porque eu tô exausta. E com aquela culpa de que, meu Deus, o meu filho, eu tive que deixar ele de manhã sozinho em casa. Ok, deixei a comidinha dele lá, apesar que ele se vira maravilhosamente bem. E aí, o que acontece? Ele fica sozinho em casa, a van vai buscar ele meio-dia, ele vai sozinho para a escola, passa o dia na escola e volta às 7 horas da noite, 20 para 7, ele está sozinho em casa ainda. Ele sai sozinho de casa e quando ele volta, eu não estou em casa ainda. Então, assim, e aí quando eu chego com o pequeno, daí eu deixo o pequeno na escola e busco na escola, mais pertinho e tal, o pequeno, aquela coisa de mãe, ele prende a atenção e faz aquela bagunça, e aí o meu maior acaba sempre ficando meio que de lado. E a diferença de idade é grande. São 7 anos. 12 para 5 é muito. 12 para 5, 7 anos de diferença. Então, assim, a gente fica muito com a consciência pesada, assim, né? E mais todas aquelas atribuições, hoje eu estou num cargo de gestão da FAPESC, então que me demanda muito, né? Muita responsabilidade. Eu gerencio uma equipe de 10 pessoas, está aumentando. Mas assim, além de ter a empresa e ter que tocar a empresa paralelo a isso, né? Claro que a gente não consegue fazer tudo 100%, né? A empresa acaba que está ficando meio que em stand-by, surgem alguns trabalhos, a gente monta equipe, faz, desenvolve, né? Mas é um malabarismo. Sim. É um malabarismo que a gente faz. Então, assim, hoje eu sou separada e preciso organizar todas essas tarefas, todas essas rotinas diárias, todas essas responsabilidades, né? De uma maneira que às vezes eu paro e penso assim, meu Deus, não sei como é que eu consigo. Mas a gente consegue, o importante é isso, a gente consegue. Então a mulher hoje, ela precisa ser uma boa profissional, ela precisa ser uma boa mãe, ela precisa ser uma boa dona de casa, ela precisa ser uma psicóloga, ela precisa ser professora, ela precisa ser nutricionista, né? Ela precisa estar informada de todas as notícias, de todos os acontecimentos, né? Tem que ser Uber. Tem que ser Uber, sim. Os meus vão parar agora, porque estão tirando a carteira de motorista, mas hoje o Murilo falou, mãe, hoje tem autoescola. Eu disse, tu vai ter que ir de bike porque eu vou pro Pausa Saudável. Então, sempre a gente tá assim, deixando de fazer uma coisa para poder fazer outra, né? Justamente. E aí a gente para e pensa de ver, por que dá vontade de chorar de vez em quando? Porque a gente para e pensa assim, poxa vida, e eu? Não tenho tempo para mim. O autocuidado fica onde, né? Eu não tenho tempo para mim. É uma correria tão grande no meu dia a dia. E aí, assim, com o 40 a mais, né? Eu pensei assim, eu preciso fazer uma atividade física. Eu preciso, uma questão de saúde. Então, o que eu faço? Eu acordo às 6 da manhã, até às 8 eu faço a minha atividade física, 3 vezes por semana, todos os dias, é impossível. E aí comecei a correr, enfim, então ali eu tenho a minha válvula de escape, porque às vezes a gente pensa que vai pirar mesmo, sim, né? Vai pirar, é muita demanda, é muita coisa, às vezes dá vontade de gritar e sair correndo, né? Então, assim, isso é normal, todas as mulheres vivem isso, né? E às vezes a gente tem que parar e pensar assim, dar um desconto pra gente mesmo e dizer assim, olha, eu não consigo equilibrar todos os pratos. E tudo bem.
tirar um pouco daquela culpa, daquela autoexigência. Eu sou uma pessoa muito autoexigente, né? Eu trato isso. Então, assim, a gente tem que parar e pensar, não, isso, e também outro detalhe, que às vezes a gente precisa dizer não. Se eu não posso, ou pai, vem aqui, ajuda, pai. Leva ele para tal lugar, né? Uhum. Fica um final de semana para a mãe poder descansar, enfim, buscar ajuda, e eu moro em Florianópolis e a minha família, minha mãe mora em Porto Alegre, então eu tenho pouca rede de apoio lá, né? O pai mora lá, graças a Deus, não saiu de lá, então assim, ele tem que, né? Os homens, de uma forma geral, eles precisam ter mais, assim, essa observação. Até porque as mulheres, nessa mudança de papel, as mulheres passaram a contribuir financeiramente, né? Então, assim, não é mais o homem que é o provedor, que é o que, né, paga tudo. Não, a mulher tá ali junto, entendeu? Então, por que se nesse quesito foi igualado, nos outros quesitos também não pode ser, né, compensado, não pode ser, né, dividido essas tarefas de casa e com os filhos e tal. Então, assim, a gente tá... E eu acho que a nossa sociedade está mudando, né? Porque era uma sociedade muito patriarcal, e aí a gente está evoluindo aí para uma sociedade um pouco mais equilibrada nesse sentido. Eu acho que tem, assim, as duas situações, né? Ao passo que eu vejo muito conteúdo sobre patriarca, matriarca, trazer de volta esse resgate, onde o homem faz o papel de proteger a mulher e a mulher pode descansar em seu marido, também o contrário acontece, porque eu tenho uma grande quantidade de amigas que nem namorado quer mais, né? Então, eu escuto já, tá difícil arrumar namorado, as mulheres não querem mais nada. Mas essa divisão, assim, para as famílias que têm ainda pai e mãe juntos, ou marido e mulher juntos, eu acho que um tem que realmente somar, entendeu? Se for para somar, tem que ficar junto. Se for para não somar, aí tudo bem, separa, entendeu? E aí, quando a gente traz, assim, para a questão do empreendedorismo, eu vejo muito a minha situação, né? Porque eu tenho filhos homens. E é muito complexo você pedir para eles varrerem a casa, lavarem a louça, lavar o banheiro, porque você quer trazer para a sociedade 2 homens prontos para prover as suas esposas, suas famílias, entendeu? Para serem bons pais, serem exemplos, serem a cabeça daquela família. Mas, ao mesmo tempo, tem que ensinar essas habilidades para que, na hora do vamos ver, eles possam saber fazer, né? Então, é um equilíbrio, né? A gente tem que tentar acertar, mas sabendo que a gente também vai errar de vez em quando, entendeu? Mas assim, graças a Deus eu tenho meninos maravilhosos, nunca tive problema. Já passei pela fase de não dormir porque estavam na balada. Já vivi isso, é difícil. Isso me espera ainda. Acho que a parte mais difícil é eles, mãe, eu vou sair, não sei a hora que eu volto. E aí você diz, mas eu tenho que deixar, né? Sim. São adultos. Sim. A vontade de dizer, não, vá não. Traga Fica todo mundo pra cá. Isso. Né? O churrasco pode ser aqui, eu não tenho problema. Mas não, mas aí eu guardo pra mim e deixo ele sair. Protetora tem que... Eu sou muito super protetora. Mas são os perigos também, né? Hoje são em outros. Dia, Na minha época, a gente saía pra balada, 6 horas da manhã, voltava a pé pra casa. Sim, sem problema nenhum. Vá uma moça sair hoje e voltar caminhando pra casa, não tem como. Não tem como. É complicado. Lari, e assim, você se sente realizada? A coisa de, encontrei meu propósito dentro da profissão que você escolheu, do trabalho que você atua. Você se tem esse sentimento gostoso de dizer, eu faço algo para melhorar o mundo? Olha, eu diria que eu estou uma das melhores fases da minha vida. Porque, assim, eu consegui chegar num ideal, assim, não digo ideal, porque ideal, né, não existe, assim, ideal, o que é um ideal? Mas eu consegui chegar num momento da minha carreira em que tudo que eu faço eu gosto, eu tenho prazer no que eu faço. Por isso que eu consigo fazer tanta coisa, eu acho que essa é uma explicação, né? Senão eu tinha pirado já, total. Então, assim, tudo que eu faço, a profissão que eu tenho no órgão do Estado de Santa Catarina,
eu sou gerente de ciência e pesquisa, eu trabalho com pesquisa, né? Então, todas as pesquisas de Santa Catarina desenvolvidas nas universidades, eu acompanho, a gente fomenta, né? Então, isso é muito prazeroso. Muito prazeroso. E nós estamos num momento em Santa Catarina que a gente está dando muito enfoque na questão ambiental, porque eu acho que isso é uma tendência mundial, né? Uhum. Precisa, né? Essas questões climáticas, de eventos climáticos extremos aí, elas estão, né? Estão chamando, pedindo para que a gente, né, olhe para elas e diga, não, precisamos tomar alguma providência, mudar um pouco nossa forma de viver, de impactar o nosso planeta. Então, isso é uma contribuição muito gratificante para mim, né? Eu tenho muito prazer em trabalhar, ter este cargo, trabalhar nessa função lá no órgão ambiental. E a minha empresa também, minha empresa, bom, nem se fala, né? Então, assim, o que eu consigo levar de sustentabilidade, de mudança de paradigma, de mudança de hábitos, né? Para as pessoas, que esse é um propósito da minha empresa, né? Mudar o hábito, levar a sustentabilidade para a rotina das pessoas, das empresas, né? Então, assim, eu diria que eu estou numa fase muito boa profissional, né, de muita realização pessoal, assim. Então, é prazeroso para mim fazer tudo isso. E eu acho que eu estou no caminho certo. E, assim, e tem muito campo de atuação nessa área para muitos profissionais. Eu acho que a área ambiental, ela é uma área que está em ascensão, assim, exponencial, né? Então, tem muito campo de trabalho nessa área para os profissionais da área ambiental, né? E a tendência é cada vez ter mais, né? E esperamos aí que a gente consiga deixar um legado bem legal para essa geração, um exemplo bem legal, né? E que a gente consiga ter recursos naturais para as próximas gerações, né? Hoje, acredito que essa juventude, ela já tem uma educação maior nas escolas, né? Eu falo pelos meninos, assim, coisa da reciclagem, né? Do uso correto, né? Vai pra praia, não suja, né? Eu lembro até que o Murilo, menorzinho, assim, eu usava algumas coisas, ele, mãe, não é aqui que você coloca o lixo, é naquele outro ali, entendeu? Então, isso já tem nas escolas, coisa que na nossa época não tinha. Isso. Nunca ouvi falar. A palavra sustentabilidade eu aprendi na vida adulta, já trabalhando, né? Só comentando essa questão, isso já faz parte, assim, da grade curricular escolar, né? Então, a gente vê muito essas disciplinas, tanto em artes, né, quanto português, em todas as disciplinas. Biologia, né? Biologia muito, mas a biologia eles têm mais para frente, né? Até a 6ª, 7ª série eles têm ciências. É verdade. Então, dentro das ciências, aí engloba a física, a química, né, a própria biologia, enfim, uma série de disciplinas ali dentro da ciência e até, assim, o dia a dia, né? O que a gente trabalha no dia a dia aí na rotina das crianças, que é essa questão do lixo, eles trazem também, né, a forma como se portar, como, né, o que eu faço com o meu resíduo lá quando eu estou na beira da praia, o porquê que eu preciso disponibilizar o resíduo num local adequado, dispor num local adequado. Então, aí tem toda a questão ecológica que eles trazem também. Então, isso já vem, eu vejo o meu pequenininho, tem 5 anos, ele também já conhece, claro, ele tem o conhecimento em casa, né? Mas ele traz da escola também, eu vejo as apostilas que eles falam muito sobre a questão ambiental. Então, isso sim está sendo mais trabalhado nas escolas desde cedo. Tem mais recorrência a respeito desses assuntos, né? Sim. Apesar de eu ainda considerar pouco. Né? Poderia ter mais, uma disciplina só sobre sustentabilidade, porque tem conteúdo para falar, entendeu? Tem muito conteúdo, muito conteúdo. A gente falou um pouquinho sobre os desafios dessa mulher empreendedora. Hoje, né, mais madura, o que é inegociável para você? Tanto para você ter a sua saúde familiar com seus filhos, sua saúde mental, sua saúde física, se for de atividade física. O que a Larissa faz para se reconectar com ela mesma? Então, isso foi uma atividade que eu encontrei pós-separação. Né? Foi bem impactante para mim esse momento. Então, eu falei assim, eu preciso... E aí foi uma situação, assim, um momento em que eu me dei conta, assim, mas eu não tenho nenhuma atividade... Minhas amigas me perguntavam, mas o que tu gosta de fazer? Eu não sei. Eu respondi, eu não sei.
O que que tu faz que é uma válvula de escape? Onde é que tu consegue te reconectar contigo mesma? Porque tu só faz para os outros e para ti. E aí eu falei assim, aí eu me lembrei, antes de ter os filhos, que eu corria, gostava de correr. Então eu falei, eu vou voltar a correr, né? Vamos ver. E foi o que eu comecei a fazer. E assim, foi uma terapia, né? Porque assim, as pessoas que têm depressão, que têm problemas psicológicos, né? Alguma questão da vida, assim, que precise tratar, que precise de alguma ajuda. O exercício físico, isso é recorrente, né? Os profissionais da atividade falam isso. Mas assim, realmente é uma terapia. Né? Então foi o que me salvou, assim, uma das coisas que me salvaram, né? Que eu conseguia voltar para enxergar quem era a Larissa, aquela Larissa lá de trás, que tinha se perdido no meio do caminho. E aí hoje, eu fui para academia, consegui achar uma academia que eu gostasse, porque eu sempre odiei academia, um grupo de mulheres que correm, né, que também são algumas empreendedoras, outras variados, assim, né? Então, assim, quando a gente tem um grupo de pessoas que está com o mesmo objetivo, o mesmo propósito, uma ajuda a outra, Sim. né? Então, assim, hoje eu diria que o exercício físico, a corrida, eu vou correr minha primeira prova agora, dia 4 de maio, 5 quilômetros, e além disso, eu comecei a fazer atividades com os meus filhos, focar mais nos meus filhos. Por exemplo, o mergulho, que eu sempre gostei muito de mergulhar, né? Eu tinha deixado isso de lado também. Então, agora, eu estou começando a mergulhar com meu filho mais velho, que agora ele já tem 12 anos, ele pode mergulhar com cilindro. Então, nós fizemos um mergulho em janeiro desse ano e foi muito legal. Então, as atividades com os filhos, atividades com os amigos, se reconectar com amigos que, às vezes, fazia anos. A gente esquece, né, da nossa vida lá atrás, né? Então, tu fica naquela coisa de trabalho, casa, filho e marido, e tu esquece da pessoa que tu era lá atrás. Então, eu me resgatei, houve um resgate da Larissa lá de trás. E agora eu tô fazendo muitas atividades que eu sempre quis fazer, e eu nunca tinha feito, nunca tive coragem de fazer. Por exemplo, essa tu não sabe, agora eu tô fazendo autoescola para tirar carteira de moto. Que eu sempre quis fazer, que sempre quis ter uma moto, mas nunca tive coragem. Não, então eu agora... tenho carteira de moto, mas não sei mais pilotar. Só tirei só fiz pra carteira. Quando eu fiz era carro, eu nem falei, né, eu vou fazer só carro e pronto. Mas agora, é legal. É legal. Nem que seja uma bis. Porque tem essa sensação, assim, de liberdade, né? Uma das coisas que eu mais brincava quando eu era criança era de bicicleta. Ai, muito bom. Negócio de ficar brincando de casinha não era o que eu gostava de fazer. Então, eu queria brincar de bicicleta, polícia e ladrão, essas coisas que eu gostava de fazer. Rua, né? Na rua. O negócio era correr, queimada. Nossa, me dava um prazer acertar as pessoas com a bola. E aí, a bicicleta me despertou essa vontade de fazer carteira de motorista para moto, né? Mas meus pais falaram tanto, disse que cuidado, agora você é mãe, tem o Vitor, não pode fazer loucura. Isso. Aí então eu vou fazer a carteira e deixar no cantinho, né? Mas eu pilotei muito pouco, mas é bom. É muito bom. É bom. E tem grupos de mulheres motociclistas. Você vai, né, que desbravar o mundo. É muito legal, é muito legal. Então, assim, aí tá em contato com a natureza. Com cuidado, né? Com responsabilidade. Acho que sim, com responsabilidade. Mas eu tô indo bem devagarzinho, porque eu também tô tendo isso, não? Podando. Ai, tem filho, não sei o que, é muito perigoso. Mas... Calma, só tô fazendo a porque carteira. O problema não é você, são as outras pessoas. E né? Isso é fato. Você pegar uma estrada Santa Catarina, Porto Alegre de moto... É legal, é uma aventura, mas tu tem que pensar, né? Tem que ter muita prática, tem que ter responsabilidade. Velocidade, tudo isso conta, entendeu? Às vezes só um movimento assim já era. Já foi. Porque aí tu cai,
E aí não é nem só o machucar do cair, às vezes vem um carro atrás, Pois é. né? Não, é perigoso. E acontece sem um dúvida. acidente maior. Moto é perigoso. Mas é uma baita de uma experiência. É. Só em fazer autoescola ali, fazer os treinos e sair pilotando e tal, é muito bom. É legal. Então, assim, fazer coisas diferentes, né? Estimular o nosso cérebro, Exatamente. Né? A fazer atividades diferentes daquelas atividades rotineiras, né? Daquelas repetições aí que a gente faz no dia a dia. Então, isso estimula, isso te traz prazer, isso te traz ideias novas, né? Às vezes até assim para o teu trabalho, fazendo coisas diferentes, saindo do teu contexto, né? Às vezes tu tem um problema para resolver ou quer diversificar a empresa, quer ter ideias novas. Isso proporciona, fazer coisas diferentes da rotina, do dia a dia, proporciona que a gente tenha ideias novas e, né, dá um gás na vida também. Então, a atitude de você fazer um curso de moto, por exemplo, isso vai liberar alguns neurotransmissores no teu organismo. Um deles é a serotonina. Isso. E aí, com essa liberação, você tem bem-estar. Quando você tem bem-estar, você produz células sadias. Aí essas células, inclusive os neurônios, se conectam de forma diferente, ou seja, saudável. Aí você pensa melhor, você melhora a memória, você melhora a cognição. Olha, isso é tão verdade que eu passei por um baque enorme. E eu estava tentando fazer oração. Uhum. E aí, quando eu me concentrava assim para fazer oração, eu vinha, Pai Nosso que estais. Já. O que é o resto, meu Deus? Eu não conseguia lembrar do Pai Nosso. Ei, isso é muito sério, gente. Aconteceu comigo. Isso é muito sério. E eu dizia, como é que fala o resto? Aí ia me dando um pânico, um desespero, porque eu não. Aí eu começava a achar que eu estava doente, que tinha um negócio no meu cérebro que não me fazia mais lembrar da oração. Pronto, bastou passar a linha da fase ruim, e aí eu fui fazendo coisas que me causavam alegria, bem-estar, não sei o quê. Me peguei esses dias fazendo uma oração super mega concentrada, conversando, papeando com Deus. Quando eu terminei, aí me deu vontade de chorar, de emoção. Porque eu disse assim, gente, eu consegui me conectar com Deus, entendeu? Olha só como é grave o que eu tô falando aqui. Não, é muito importante. É só o estado emocional, a sobrecarga, o cansaço físico, mental. Não conseguia treinar, não conseguia comer bem. Tudo tava fazendo errado. Porque emocionalmente eu tava sobrecarregada. Né? E olha que legal, né? Porque a gente precisa ter esse olhar que você teve. Claro, no teu caso, precisou acontecer um evento para você cair na real, Isso. né? Que você, hoje, é uma pessoa livre. Essa é a palavra que vem na minha cabeça. Tu tá livre, entendeu? O teu tempo, você molda ele do jeito que você quiser. E aí você escolheu alguns momentos da semana olhar para si. Pronto. O evento te fez isso. Mas se você tá em casa, no trabalho, no trânsito, ouvindo a gente, e você acha que precisa se reconectar com você, dá seus pulos. Isso. Dá seus pulos, mas não deixa de fazer, entendeu? Isso. Tem que ir atrás. E o relacionamento com outras pessoas, entendeu? Ajuda muito. O social. Né? Tem um documentário no Netflix chamado Zonas Azuis. E aí tem 8 capítulos e um deles fala sobre, para você atingir a longevidade, ter 100 anos um dia, uma das coisas é você ter contato com outros seres humanos, gente. Isso. E aí, sem perceber, você fez. Você fez isso, entendeu? Nós somos animais, né? Assim, agora a bióloga falando. Fale. Nós somos animais. Então, os seres humanos fazem parte, né, do mundo animal, do reino animal. Então, assim, nós precisamos ter relações. Nós somos muito sociais. Então, assim, é fundamental. A gente não consegue viver isolado. Nós dependemos das outras pessoas para tudo. Se você for pensar, a gente depende de outras pessoas por mais isolado que uma pessoa possa se tornar da sociedade, ela depende da outra pessoa para ir no supermercado, né, fazer uma compra. Ela tem um mínimo de interação, ela tem. Né? Mas quando a gente consegue refazer a nossa rede de amigos, a nossa vida social, né? Isso torna a nossa vida muito mais rica e saudável. Porque a gente está trocando, nós precisamos trocar com as outras pessoas. Né? É difícil a gente viver isoladamente. As pessoas que vivem muito isoladas, elas acabam
se tornando tristes, Adoece. né? Adoecem, né? Hoje a depressão e a ansiedade são doenças que o mundo inteiro já sabe o que que é. E nada mais é do que se você olhar para a raiz daquelas pessoas, né? Você tem que Isso. aprofundar. É o isolamento. A internet fez muito isso, né? A pandemia trouxe as pessoas para a internet, elas se viciaram, agora elas não conseguem mais sair e elas nem percebem que elas estão ansiosas por causa desse autocontato com as telas, entendeu? As crianças, diagnósticos errados de TDAH, de autismo, é tudo tela. É tela. Então tem que ir pra rua, tem que ir pra pracinha, tem que ir pra escola, tem que ir pro restaurante. Não é pra pedir iFood. Sai de carro e vai pro restaurante. Seja atendido por um garçom. Isso. Entendeu? Isso assim, são detalhes que a gente às vezes esquece que faz total diferença na nossa saúde, né? Reflexo imediato, né? Reflexo imediato. Direto na saúde. E você acredita que a prosperidade tem mais a ver com o dinheiro ou com a forma como a gente vive e sente as coisas? Olha, uma pergunta profunda. Eu acho que é um conjunto de coisas, né? Eu acho que elas têm que estar equilibradas, têm que estar alinhadas, porque não é só dinheiro, né? E não é só o outro lado também. Né? Porque, na verdade, assim, o dinheiro é um reflexo do nosso empenho, né? Do nosso trabalho, da nossa atuação, da nossa contribuição. Então, se eu tenho uma contribuição, se eu tenho um trabalho, uma função em que me dá um retorno, é prazeroso para mim, claro que, assim, às vezes isso não é para todo mundo, as pessoas, né, às vezes não têm a oportunidade de trabalhar em algo que dê prazer, que gostam, precisam trabalhar porque não tem outra alternativa, né? Mas, assim, o dinheiro, ele é um reflexo da minha atuação como profissional, né? Então, assim, precisa ter um equilíbrio aí entre os dois, para a gente ter uma prosperidade. Sim, só não pode ser o nosso rei, né? A busca pelo dinheiro não pode ser. E daí aí nos traz move. doença também, né? Aí vai trazer uma outra doença. Exatamente. Lari, vamos caminhando aqui para o finalzinho. Eu queria que, se você pudesse dar um conselho para as mulheres que querem começar agora a empreender, o que elas podem aprender contigo? Olha, eu acho que o primeiro conselho que eu daria, assim, a primeira dica, conselho, não sei o que a gente pode chamar, mas é para as pessoas olharem para si, as mulheres olharem para si, né? Se resgatarem e se perguntarem, por que eu fiz isso, né? Me perguntaram, quem é a Larissa? O que a Larissa gosta de fazer? E eu cheguei num momento em que eu não sabia o que eu gostava de fazer, eu não sabia nem quem eu era, não sabia, eu tive que fazer um trabalho de autorresgate, e aí fui lá atrás, desde a minha infância, adolescência, época que eu estava na faculdade, pós-faculdade, que a gente tem todo aquele gás, né? Então, assim, resgatem-se a sua essência, procurem resgatar a sua essência, e trazer os valores lá de antigamente, os prazeres, né? Os valores, as coisas que a gente gosta de fazer, tragam para cá, para o nosso dia a dia, né? E se perguntem, é o momento de eu me transformar, de eu me resgatar? Eu tô feliz da forma como eu vivo hoje? Então, são perguntas que a gente, de vez em quando, precisa se fazer. Não precisa necessariamente ter um momento catastrófico na vida para a gente parar ou ir lá no fundo do poço, para a gente parar e não, peraí, eu tenho que mudar, não estou feliz. E às vezes a gente não está feliz e nem percebe, tá tão acostumado com aquela dia a dia, a gente não percebe que, na verdade, a gente não está feliz, né? Tu tá tocando a vida. E aí, será que é legal a gente tocar a vida dessa forma? Né? Porque eu tenho que cuidar do marido, porque eu tenho que cuidar dos filhos, porque eu tenho que trabalhar lá no meu trabalho das 8 da manhã às 18 da noite. Então, assim, será que eu tô feliz? A mudança é muito difícil às vezes. Mas, assim, aos pouquinhos, com perguntas pequenas, né? Com pequenas perguntas, questionamentos com a gente mesmo, né? Momentos de reflexão, assim, onde você está sozinha, se refletindo sobre a sua vida e se perguntando, fazendo essas perguntas. Então, assim, procure se resgatar e procure, aos pouquinhos, fazer coisas que dê prazer, né? As mulheres, principalmente, né? Achem um tempinho, porque a gente consegue. Assim, eu
Às 6 horas eu acordo, foi o tempo que eu achei, para ir para academia fazer minha corrida. Sabe? Meus filhos estão em casa dormindo. Às 8 da manhã eu já estou em casa. Aí eles estão dormindo ainda. Eles acordam e eu estou em casa já. Eles estudam à tarde. Estudam à tarde. O pequeno eu já levo de manhã para a escola, ele vai integral, né? Integral. O maior estuda à tarde. Mas então, assim, essas questões, o parar e se perguntar se eu estou feliz e o que me faz feliz. E às vezes pequenas coisas que a gente muda na nossa rotina já nos dá uma luz. De repente eu posso ir por esse caminho, né? Eu estou começando a me reconectar, eu consigo mudar uma coisinha aqui, outra coisinha ali, aí aos pouquinhos vai, quando eu vejo, eu mudo a minha rotina e saio daquela zona de conforto, né? Ou daquela coisa de costume, assim, que na verdade não estava satisfazendo. Uma coisa que eu tinha parado de fazer era dançar. E eu nasci numa casa que meus pais dançam, né? Meu pai, ele coloca sapato branco para dançar gafieira. Ai, entendeu? que lindo! Então, ele me ensinou a sambar, a dançar forró, bolero, tudo. Eu pequenininha. Que lindo! Aí, assim, ao longo da minha vida, eu sempre tive a oportunidade de, vez por outra, ir para um lugar que houvesse música e eu dançasse. Mas eu tava, esses últimos anos, sem ir para canto nenhum. Nem na academia eu tava indo dançar fit dance, entendeu? E aí, de uns 2 meses pra cá, eu voltei. Nossa Senhora, eu volto revigorada pra casa. Isso. E outra coisa que eu gostaria de salientar aqui, deixar marcado, as mulheres são muito fortes. Por natureza. A mulher é poderia ser até dizer que é uma outra espécie, né, do homem, mas não é. Então, assim, a mulher, ela é muito forte. A mulher, ela tem a maternidade, a mulher tem essa coisa de engravidar, de ter o filho, de ser mais resistente emocionalmente, de conseguir dar conta de tudo, né? Em função dos filhos, em função de casa, comida, roupa, enfim. E agora, vidas profissionais, né? Então, assim, a gente às vezes pensa que eu não vou conseguir, não tenho força. Não, a gente tem força e quando a gente precisa, a gente arranca a força vem. É nato da mulher isso. Então, eu acho que nunca pensem que vocês não conseguem. Sim. Nunca, as mulheres não devem pensar que não, porque conseguem sim, conseguem, tem força para isso. Tem força, tem inteligência emocional e o que a gente quer, a gente consegue. Sem dúvida. Para a gente encerrar, geralmente a gente pede um livro ou um documentário, alguma indicação de alguma coisa para o pessoal estudar em casa, seja de sustentabilidade, seja de empreendedorismo, seja de mulheres fortes, sei lá, o que vier na sua cabeça. Pode ser um documentário do Netflix, um filme. Um livro muito legal que eu recomendo para as mulheres lerem, chama Mulheres que Correm com Lobos. Maravilhoso. Autora Clarissa Pinkola Estés. Vale a pena ler esse livro, porque é acho que eu tenho uma das primeiras versões dele. Uhum. É um livro até para reler. É um livro de cabeceira, né? De vez em quando vai lá dar uma pesquisadinha. Né? É um livro forte. É um livro feminino. Divisor de águas. É um livro interessante. Lari, muito obrigada por ter aceitado o convite. Eu te adoro demais. Eu amo sua família. Ai, amiga, eu que agradeço essa oportunidade linda. Quero te parabenizar por esse programa maravilhoso, que eu acho que vem a contribuir aí com a sociedade de uma forma, nossa, divina. E agradeço, estou à disposição, né? De repente podemos aí fazer de novo com outros temas. Falar um pouco mais sobre sustentabilidade. Mulheres empreendedoras são criativas, então a gente inventa um tema aqui e a gente fala. Agradeço demais. Muito obrigada a você, quem está em casa, e semana que vem eu tô aqui de novo.